Olá, queridos, tudo bem? Vamos analisar agora a tipicidade, que é a teoria geral do crime, parte 2, conforme está no material didático dos senhores. Mas o que é tipicidade? Senhores, tipicidade é a correspondência do fato praticado pelo agente e entre esse fato praticado pelo agente e a descrição contida numa norma penal incriminadora. Então, por exemplo, se eu mato alguém, nós temos um tipo penal, homicídio, que fala matar alguém. Então, minha conduta é dotada de tipicidade. A adequação típica, ela pode ser feita de maneira imediata, sem necessitar do apoio de uma norma secundária extensiva, como, por exemplo, no homicídio consumado, matei alguém, já lá subsume o artigo 121, para caput do artigo, certo? Se for um homicídio simples. Mas nós temos a adequação típica mediata. E aí sim nós vamos precisar de uma norma secundária extensiva para que se possa fazer adequação típica, tal qual ocorre com a tentativa, tal qual ocorre com o concurso de agentes, que nós vamos precisar lá do artigo 14 no caso da tentativa, que nós vamos precisar do artigo 29 no caso do concurso de agentes. Os tipos podem ser normais, quando contém elementos apenas objetivos, como por exemplo o crime de homicídio, lesões corporais, mas os tipos penais também podem ser anormais, que são aqueles tipos penais que, além dos elementos objetivos descritivos, possuem elementos que vão necessitar de uma verificação mais cuidadosa por parte do intérprete. Então, nós temos como tipos anormais aqueles que têm expressões como indevidamente, sem justa causa e assim, senhores. Também podemos falar que o tipo penal é básico ou fundamental, que é aquele localizado no caput do artigo, que tem os elementos essenciais do crime. Exemplo, matar alguém. Exemplo, subtrair para si ou para outro em coisa da lei móvel, lá do artigo 155, crime de furto. Mas os tipos penais, eles podem ser derivados, que se formam a partir do tipo penal básico ou fundamental, e esses tipos penais derivados normalmente são encontrados nos parágrafos dos artigos. Então, nós, dentro dessa classificação de tipos penais derivados, nós temos os tipos penais qualificados, ou seja, são aqueles em que a pena abstratamente combinada é mais severa do que está estipulada no caput do artigo, né? Então, a gente tem o homicídio simples e a gente tem o homicídio qualificado, certo? No homicídio simples, pena de 6 a 20. No homicídio qualificado, parágrafo 2º do artigo 121, a pena começa em 12 anos e vai até 30 anos. Tranquilo? Mas nós temos as causas de aumento de pena. Então, elas são identificáveis para as expressões. Aumenta-se a pena de 1/3, aumenta-se a pena de 1/6 até 2/3, aumenta-se a pena da metade. E temos os tipos penais, né, atenuados, chamados de tipos penais privilegiados, que trazem uma situação jurídica mais confortável, menos severa para o autor da infração penal. Então, caríssimos, nós temos, vamos pular uns slides aqui, né? E vamos para os tipos penais nos crimes dolosos. Então, senhores, o dolo, como já falamos, o dolo pode ser classificado em direto, quando a gente quer a produção do resultado, e o dolo pode ser classificado em eventual, quando a gente assume o risco de produzir o resultado. Então, o que é o dolo em si? É a vontade livre e consciente de praticar aquela conduta descrita no tipo penal. Então, ele vai ter o conhecimento que aquela conduta é descrita como crime e vai ter a vontade de praticá-lo. Isso nós chamamos de elementos cognitivos e volitivos. Tranquilinho até aqui? Dolo direto, né? Já falamos. Dolo eventual, a gente assume o risco de produzir o resultado. Estou seguindo aqui o nosso material para que os senhores não se percam. Então, caríssimos, o dolo
eventual, a gente já falou que o agente assume o risco de produzir o resultado. E o dolo eventual, ele também pode estar presente quando o agente tem dúvida sobre um dos elementos componentes do tipo penal e ainda assim realiza a conduta. Como, por exemplo, um indivíduo que vê uma moça na balada e fala, nossa, mas essa moça não deve ter 18 anos, essa moça tá com cara de ser muito novinha, né? Tem cara de ter uns 13 anos, mas mesmo assim, nessa dúvida, este indivíduo acaba praticando relações sexuais com ela. Pronto, estupro de vulnerável por dolo eventual. Tranquilo? Dolo nos crimes comissivos por omissão. Lembra que o artigo 13, parágrafo 2º lá do Código Penal. Senhores, então nesse dolo nos crimes comissivos por omissão, o agente ele deve ter a vontade direta relacionada à produção do resultado, certo? Então, a omissão dolosa é indispensável, né, que haja a vontade do agente de omitir aquela ação que ele deveria praticar, certo? O que é culpa? Vamos ver os tipos penais culposos. O que é culpa, senhores? Nós não temos um conceito legal de culpa. A lei só fala em negligência, imprudência e imperícia. Mas, doutrinariamente, a gente fala que culpa, crime culposo, é a conduta voluntária, pode ser uma ação ou uma omissão, que produz um resultado antijurídico, não desejado, mas previsível, que com a devida atenção poderia ter sido evitado. Então percebo que a gente tem alguns elementos do crime culposo. Primeiro, conduta. A gente tem que lembrar que na conduta do agente no crime culposo, ela não é direcionada para a produção de um resultado ilícito, certo? O agente está praticando a conduta, mas não está pensando em praticar uma infração penal. Nessa elaboração do tipo penal culposo, né, como elemento também surge o dever de cuidado objetivo. Então, a inobservância do dever objetivo de cuidado objetivo, acaba produzindo o resultado não desejado, mas previsível, que com a devida atenção poderia ter sido evitado. Então, neste caso, o agente, quando ele inobserva o dever de cuidado objetivo, ele está atuando com imperícia, imprudência ou negligência. Temos também, dentro do tipo penal culposo, o resultado. Lembra que eu falei em sala de aula que o resultado é um componente de azar no crime culposo? Porque se o resultado não ocorresse, nós não teríamos o crime culposo, certo? Então, crime culposo, ele necessita da produção de um resultado. E aí vem a previsibilidade como mais um elemento do crime culposo, que é a capacidade da pessoa prever, antever que aquele resultado poderia ocorrer, porque ele está agindo de forma negligente, imperita ou imprudente. Mas ó, a previsibilidade aqui é a previsibilidade do homem médio, porque a princípio tudo pode ser previsto, tá? E dentro dessa previsibilidade do homem médio, gostaria que os senhores se atentassem àquela questão da previsibilidade objetiva do homem razoável e a previsibilidade subjetiva, que é a possibilidade que o indivíduo concretamente tinha na oportunidade de prever a ocorrência do resultado de acordo com as suas condições e características pessoais. E a tipicidade nos crimes culposos? Nós falamos que a tipicidade ela é aberta, certo? Os crimes penais culposos são tipos abertos, porque eles necessitam da complementação por uma outra norma. Então vamos lá. No artigo 129, o parágrafo 6º traz as lesões corporais culposas, mas para que a gente possa
fazer adequação típica, não vai bastar só o artigo 129, parágrafo 6º. Nós precisamos complementá-lo com o artigo 18, inciso 2 do Código Penal, que é relativo aos crimes culposos. Vamos ver as modalidades de culpa. Lembra lá? Imperícia, imprudência e negligência? Quando se fala em imprudência, nós temos um comportamento ativo por parte do sujeito ativo que atua com inobservância do dever objetivo de cuidado, como, por exemplo, limpar uma arma, né, carregada próximo a outras pessoas. Comportamento ativo sem tomar aquelas medidas de cautela que se esperaria de um homem médio, certo? De um cuidado razoável por parte da pessoa. Já quando se fala em negligência, nós estamos falando numa abstenção de um comportamento. A inação do agente é que vai nos trazer para o campo do crime culposo. Ele não age da maneira de observar o dever de objetivo de cuidado, quando ele deveria observar o dever objetivo de cuidado. Então, queridos, é a abstenção de um comportamento que, dentro das circunstâncias que a pessoa estava vivenciando, ele deveria ter, certo? Então, por exemplo, não verificar os freios de um carro antes de viajar. Nós temos também lá deixar veneno ao alcance das crianças, ele deveria ter guardado num local seguro para essas crianças. Já a imperícia, por sua vez, é a demonstração de inabilidade, de inaptidão técnica em profissão ou atividade. Então, a imperícia, ela sempre vai pressupor qualidade ou habilitação legal para o exercício daquela atividade que a pessoa vai desenvolver. Então, quando nós pensamos em imperícia, tome cuidado. Havendo inabilidade para o desempenho da atividade, ou se estiver fora da profissão, o indivíduo, por exemplo, é um motorista não habilitado. Um motorista não habilitado que age de forma descuidada, pergunta, ele vai ser responsabilizado por imperícia? Não. Porque quando se fala em perícia, se pressupõe uma habilitação técnica para o exercício daquela atividade. Um médico não diplomado que, durante um procedimento, mata alguém, ele vai ser responsabilizado por imperícia? Não, porque ele não tem habilitação técnica para tanto. Então, nestes dois casos, ele pode ser responsabilizado lá por imprudência, por negligência, mas não por imperícia. Então, não esqueçam que várias modalidades de culpa podem coexistir no mesmo fato. E aí chegamos às diferenças entre a culpa consciente e a culpa inconsciente, espécies de culpa. Culpa inconsciente é aquela que o agente não teve a previsão da ocorrência do resultado, mas ele deveria ter previsto. Já na culpa consciente, o agente prevê a ocorrência do resultado, mas ele confia no taco dele, ele confia nas habilidades que ele tem. E ele imagina que, em virtude dessas habilidades, o resultado não irá ocorrer, certo? Culpa consciente e dolo eventual são iguais? Não. No dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado. Na culpa consciente, o agente confia nas habilidades que ele tem de que o resultado não irá ocorrer. Perceberam a nuance diferenciadora entre culpa consciente e dolo eventual? Mas também temos a chamada culpa imprópria, em que o agente, senhores, ele está num estado de erro, ele tem uma falsa acepção da realidade. Então, por exemplo, ele pode estar achando que está dentro de uma situação que lhe permita justificar, uma situação justificadora da conduta dele, né? Ele acha que ele pode agir daquele jeito, que ele vai agir licitamente, mas ele só pensa dessa forma porque ele está
está em erro, está tendo uma falsa acepção da realidade. É a situação, por exemplo, do indivíduo que está lá no isolamento social, assistindo a série dele, né? Tá lá maratonando, passadão de tanto maratonar a série, e ele ouve um barulho no quintal, acha que é um ladrão, porque já tinha sido assaltado, fala, ai meu Deus, vou ser assaltado de novo. Não, dessa vez não. Pega lá a cartucheira que ele tem e atira e mata a pessoa, ou lesiona seriamente a pessoa. Ó, ele não queria matar a pessoa, porque aquela pessoa era o filho dele que estava chegando, né, de viagem, para fazer uma surpresa para o pai. Mas o pai não sabia que era o filho dele. O que ele imaginava? É um ladrão. Vou agir em legítima defesa da minha propriedade. Perceberam como que ele estava em erro? Então é chamada de culpa imprópria, certo? A vontade do agente está viciada em virtude do erro que o agente está vivenciando. Vamos lá, rapidinho. Não tem compensação de culpas no direito penal, certo? E a culpa exclusiva da vítima exclui a culpa do agente, certo? Culpa exclusiva da vítima não faz com que o agente seja responsabilizado. Lembra aquele exemplo do suicida que se joga na frente do teu carro? Culpa exclusiva da vítima. O condutor do veículo não pode ser responsabilizado. Crime pré-ter doloso e crime qualificado pelo resultado. Vamos lá, né, ver as diferenças entre eles? Então, gente, quando se fala em crime pré-ter doloso, o que a gente lembra? A gente lembra de lesão corporal seguida de morte. Então, caríssimos, não tem como se chegar até a morte sem que tenha a lesão corporal, certo? Então, quando se fala aqui no crime pré-ter doloso, nós temos que esta morte, ela vai qualificar, esta morte vai além daquilo que é desejado pelo agente. Lembra que o crime pré-ter doloso ele é formado por dolo no antecedente e culpa no consequente. Já quando se fala em crime qualificado pelo resultado, a situação é bem diferente. O resultado posterior, ulterior, ele lesa um bem jurídico que, por sua natureza, não contém o bem jurídico precedente. Quer ver? Por exemplo, extorsão mediante sequestro, extorsão qualificada pela morte da vítima. Lá do artigo 158 do Código Penal, para você fazer uma extorsão, necessariamente você tem que matar a vítima? Não. Então, se você não tem que matar a vítima para fazer uma extorsão, senhores, significa que é um crime qualificado pelo resultado. Já no crime pré-ter doloso, os bens jurídicos eles têm ali uma certa afinidade, lesão e morte. Já no crime qualificado pelo resultado, não. Os bens jurídicos eles são bem distintos. Tranquilinho? O que é erro de tipo, senhores? Erro de tipo, então, senhores, o erro de tipo é o erro que incide sobre os elementos componentes do tipo penal. Então, o agente, ele, em virtude do erro, ele se equivoca a respeito dos elementos componentes do tipo penal. Por exemplo, um indivíduo está caçando com o amigo dele, tá? E ele vê um arbusto balançar e ele acha que é um animal de grande porte e atira. Só que ele acaba lesionando ou matando o seu amigo que estava ali atrás do arbusto esperando a caça. Se o caçador que atirou soubesse que era o amigo dele que estava atrás do arbusto, ele teria atirado? Não. Então ele estava em erro de tipo, ele só atirou porque ele estava em erro de tipo. Ele imaginava que era um animal, que não era o seu amigo que estava lá atrás do arbusto. Então, caríssimos, o erro de tipo... Opa, peraí, fiz besteira aqui. Um erro de tipo, ele também pode recair sobre os elementos normativos do tipo. Vamos supor, eu pego o seu guarda-chuva achando que é meu guarda-chuva. Eu não sabia, né? Eu não queria levar coisa alheia móvel, eu queria levar coisa própria. Erro de
tipo, tá? Então, também temos erro de tipo na conduta do agente, certo? Então, cuidado, né? Qual é a consequência do erro de tipo? A gente tem que ir lá para o artigo 20 do Código Penal. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se estiver previsto em lei. E essa questão de erro de tipo vai abarcar o tipo penal como um todo, e não só aquela forma básica, fundamental. Então, podemos ter erro de tipo nas qualificadoras, nas causas de aumento de pena, nas circunstâncias agravantes, nas circunstâncias atenuantes, tá? Tranquilinho até aqui? O erro de tipo ele pode levar a uma desclassificação do crime. Então, vamos lá, o indivíduo xinga um funcionário público, mas não sabia que aquele funcionário público, aquela pessoa xingada, era um funcionário público no exercício de suas funções. Então, caríssimos, ao invés do indivíduo responder por desacato, que é um crime mais grave, ele vai responder por crime de injúria, que é um crime contra a honra. Tranquilo? Temos os erros, dentro dessa teoria de erro, nós temos erros essenciais e erros acidentais. O erro essencial é aquele que vai recair sobre elemento constitutivo do tipo penal, sem o qual o crime não existiria. Lembra do exemplo do caçador, né, que atira achando que é um animal e acaba alvejando no seu amigo? Então, um erro de tipo essencial. Mas o erro de tipo ele pode ser acidental quando recai sobre elementos secundários do tipo penal. E aí nós temos o erro, né, sobre o objeto, subtrai um determinado objeto achando que é outro, mas não deixa de ser furto. Nós temos o erro sobre a pessoa, também não deixa de ser crime. Vamos supor, eu quero matar uma das gêmeas. Lembra da Ruth, da Raquel, das gêmeas da novela? Né? Nem sei se vocês assistiram, mas eu quero matar Ruth, mas como elas são iguaizinhas, eu acabo matando a Raquel. E eu não queria matar a Raquel, eu queria matar a Ruth. Azar meu, vou ser responsabilizada por homicídio da mesma forma. Temos o erro na execução, o aberratio ictus. Eu sei que Ruth é Ruth e Raquel é Raquel. Miro na Ruth, mas por erro na execução, por má pontaria, acaba acertando a Raquel. Vou ser responsabilizada por homicídio da mesma forma. E temos o resultado diverso do pretendido, chamado de aberratio criminis. Neste caso, eu quero acertar um determinado bem jurídico e acabo acertando um bem jurídico diverso. Por exemplo, eu quero quebrar uma vidraça, tá? Um tijolo numa vidraça, só que errei a mira e acabei acertando um transeunte que passava. Responsabilização penal da mesma forma. Então, caríssimo, só andando aqui um pouquinho, e temos o dolo geral, ou erro sucessivo, ou aberratio causa. Então, neste caso, é muito fácil a gente lembrar de um exemplo horroroso, concreto, que ocorreu, que é o caso Nardoni, né? Eles supostamente espancaram a filha e achavam que a filha estava morta, e com o intuito de maquiar, né, este suposto homicídio que eles imaginavam que tinha acontecido, eles jogaram a filha, né, pelo relato na ação penal, eles jogaram a filha pela janela. E a filha não morreu do espancamento, a filha morreu da queda, do impacto do corpo ao solo. Então, caríssimos, esse é o erro sucessivo, ou aberratio causa, ou também chamado de dolo geral. E temos também o chamado de erro de proibição, que a gente vai estudar novamente mais à frente. Mas o que é o erro de proibição? Este, por sua vez, ele recai sobre a ilicitude de um comportamento. O agente acha que uma conduta é permitida, quando na verdade ela é legalmente vedada, é legalmente proibida. Como, por exemplo, o holandês que vem para o Brasil, né? Cansou de assistir vídeo com gente fumando maconha na comunidade,
E lá na Holanda é permitido fumar maconha em determinados locais. Ele fala, Brasil é liberado geral, cansei de ver vídeos sobre isso, e aqui acende cigarrão de maconha. Aí o que acontece? Artigo 28 da Lei de Drogas nele, né? 11.343 de 2006. Gente, ele só fumou maconha publicamente porque ele imaginava que aquela conduta era permitida. Então, queridos, é o erro que incide sobre a ilicitude de um comportamento. Tranquilo, senhores? Qual é a consequência? Quando se fala em erro de tipo, nós temos a exclusão da tipicidade dolosa, em regra. Já no erro de proibição, o que é excluído é a culpabilidade, a reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente. Mas o erro, a gente tem que pensar, esse erro culposo, ele pode ser inevitável e invencível. Aí, neste caso, nessas situações bastante raras, nós vamos ter a exclusão do dolo e da culpa. Já quando o erro for evitável ou vencível, nós vamos ter exclusão apenas do dolo, mas é possível a punição do agente a título de culpa. Tranquilo? Qual que é o embasamento para isso? Artigo 20, caput do Código Penal. E por fim, no artigo 20, parágrafo 2º, nós temos o erro provocado por terceiro. Então, eu remeto, senhores, ali ao nosso material. Então, vamos lá, né? Sempre com material na mão. Parágrafo 2º diz o seguinte: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então, vamos supor, um médico vê o seu inimigo, né, hospitalizado, tá lá, coitadinho, tá com Covid-19, mas tá bem. Ele fala, mas eu posso ficar fazer essa situação ficar bem pior, tá? Tu não sai vivo daqui, não. Aí ele ministra uma quantidade excessiva de medicação, né? Prepara a medicação e fala para a enfermeira, vai lá e aplica no moço que ele vai ficar jóia, ele nunca mais vai ter Covid na vida, não vai ter mesmo, porque eu vou matar ele, né? E a enfermeira não sabe que existe ali uma medicação excessiva, uma medicação que pode causar a morte daquele paciente. E a coitada vai lá e aplica, pergunta, ela vai ser responsabilizada por homicídio? Não, porque o erro foi determinado por terceiro. Se ela não tiver essa consciência, apenas o médico vai ser responsabilizado. Certinho, senhores? Voltamos daqui a pouquinho com nossa terceira parte, né? Teoria do crime, parte 2, que nós vamos falar sobre consumação e tentativa. Um grande abraço, até daqui a pouquinho.